Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a igreja celebra a memória dos mártires São Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires. Roque Gonzales, de Santa Cruz, nasceu em 1576 na cidade de Assunção, lá no Paraguai. Era já sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus e em 1609, e durante quase 20 anos procurou civilizar os índios que habitavam nas florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente pela fé, a 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol. 2 dias mais tarde, em outra redução, sofreu cruel martírio João del Castillo, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra os seus opressores. Estes 3 sacerdotes jesuítas martirizados na região que hoje é Diocese de Santo Ângelo foram canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988. Mais uma vez nos deparamos com esses sacerdotes
que estavam evangelizando os índios. Aqui, quando fala de redução, era porque existia uma comunidade, algumas comunidades de índios que já tinham sido convertidos ao catolicismo. E eles viviam tudo aquilo que os primeiros cristãos viveram. Mas a ambição dos grandes acabaram fazendo com que essas reduções elas se dissipassem, e esses sacerdotes que estavam ali se dedicando ao cuidado deles foram mortos pela evangelização, mortos porque estavam pregando o Evangelho. Estamos no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, e nós vimos aqui esta parábola daqueles homens que, sabendo que o patrão iria voltar, acabou matando o enviado do patrão. Aqui nós vamos vendo, no fundo, nós vamos vendo Jesus que está ali dentro de toda essa questão que está aqui. E, ao mesmo tempo, a segunda parte do Evangelho é quando Jesus fala sobre esses talentos que eles deveriam receber e deveriam multiplicar, e acabaram por não... E eles multiplicaram, mas teve um, que foi o servo, Jesus chama ele de servo mau e fiel. Ele sabia muito bem quem era o patrão. Sabia que o patrão iria recompensar os que tivessem multiplicado os seus talentos, as suas moedas, e iria não recompensar os que não fizessem. E ele preferiu guardar a moeda, sabendo quem era o patrão. E o servo, aí Jesus na parábola diz que o homem disse: o servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disso, os que estavam ali presentes, tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Vejam só, meus irmãos, essas moedas, elas simbolizam a nossa vida de santidade, as virtudes que nós precisamos conquistar cada dia mais para que nós sejamos santos. Tem aqueles que são preguiçosos, sabem bem quem é Deus. Deus é justo. É preciso saber isso. Deus é justo. Deus vai nos recompensar de acordo com como nós vivemos neste mundo. E aí nós vamos vendo, dentro da igreja, nós encontramos aquelas pessoas que estão lutando dia após dia, estão crescendo nas virtudes, cai, mas levanta, está ali suando, porque essa conquista da nossa salvação, ela se dá neste suor, é com suor e muitas lágrimas. Aí vem aquela vontade de abandonar tudo, mas não abandona e continua na fidelidade, na oração, na confissão, e está ali, está crescendo, está crescendo. E tem aqueles que estão acomodados. Eles sabem muito bem o que é que nos espera depois da morte, mas estão acomodados. E às vezes numa ilusão de dizer o seguinte: não, no final todo mundo vai se salvar. E aí vive nesta vidinha. Eu me recordo que nos meus primeiros anos de sacerdote,
lá na cidade de São Gonçalo dos Campos. Os 2 primeiros anos eu fiquei lá porque eu fui ordenado sacerdote lá. Uma vez eu fui passando em frente a um bar e as pessoas que estavam lá no bar falaram assim: padre, reza por mim. Reza por mim. Mas estavam lá acomodados naquela vidinha, sem querer sair daquela vida. Mas rezem por mim. Tem muita gente que faz assim. Reza por mim, mas não está se esforçando. Reza por mim, mas não sai daquela situação e não quer sair. E quando é recomendado a sair, se ofende e fica dizendo isso e fica dizendo aquilo. E diz que a pessoa não é misericordiosa porque Deus é misericordioso, porque Deus conhece o meu coração e tudo mais. Mas essas pessoas sabem quem é Deus. Rezem por mim, mas não sai daquela vida. Tem outros que estão dizendo: rezem por mim porque eu estou lutando. Mas reza por mim, mas não sai. Então tem aqueles que querem destruir Jesus, mas não vão conseguir. Querem destruir a Igreja Católica, mas não vão destruir, que é justamente o que Jesus fala aqui, quanto aos inimigos, esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Esse matai-os aqui na minha frente é uma simbologia para dizer: estão condenados porque não quiseram saber de mim. E tem aqueles que estão numa vida de preguiça, não querem caminhar para frente. Reze por mim, mas não sai daquela vida. E eu vi que quando falavam isso tinha uma entonação também meio de gozação. Aonde você está? Você está dentro do grupo daqueles que estão dizendo: rezem por mim, mas não quer saber de Deus mesmo? Ou você é aquele que está empenhado justamente em querer acabar com o nome de Jesus, querer acabar com a igreja? Não vai ser fácil. É por isso que nós precisamos rezar. Nós que estamos na labuta do dia a dia, tentando aí cada vez mais multiplicar os nossos talentos, as nossas moedas, as nossas virtudes. Nós que estamos nessa luta, rezemos por aqueles que estão dizendo: rezem por mim, mas não querem sair daquela vida, e aqueles que não querem saber de Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não vai ser fácil para aqueles que querem viver numa vida cômoda.